Fala aí, meus caros. Muito boa madrugada para vocês, porque para mim já passamos das 2:30 da manhã e vamos falar de Corinthians, né? Compromisso é compromisso, afinal é um dia importante, negativamente para o Corinthians em 2025, para a temporada e para os planos do Corinthians. É o dia em que se confirma, né? Oficialmente o Corinthians está fora da Libertadores nesta temporada, cai na pré-eliminatória contra o Barcelona de Guayaquil. Hoje foi o dia que se oficializou a eliminação. Entretanto, a eliminação não acontece hoje, e sim na primeira partida no Equador contra o Barcelona, em que o Corinthians foi patético, não teve fome, não teve foco, foi até soberbo por achar que o mínimo bastaria para passar e entregou de bandeja um resultado que é muito difícil reverter dentro da Libertadores, dentro de um contexto em que o outro time também está babando para se classificar para a maior competição continental. Ou seja, o Corinthians não perde a vaga hoje, o Corinthians perdeu a vaga pelo resultado em Guayaquil. Afinal, o Corinthians hoje conseguiu entregar, no mínimo, uma postura diferente que se esperava do Corinthians. E até por isso, depois do jogo, o estádio aplaudiu de pé, pelo menos o esforço dos jogadores. O que é correto, porque o Corinthians se esforçou. Não faltou vontade, bravura, luta. Não faltou suor, não faltou entrega. E para isso, muitas vezes, na maioria das vezes, o corintiano vai aplaudir e reverenciar a equipe. O Corinthians conseguiu vencer por 2-0, muito mais na empurrância do que propriamente numa estratégia para quebrar a linha baixa do Barcelona de Guayaquil. E a vitória não foi suficiente por conta da tragédia que aconteceu no primeiro jogo, né? Por conta de todos os erros que o Corinthians demonstrou no primeiro jogo. Quando eu falo que não faltou tudo isso, foco, bravura, fome, vontade nesse segundo jogo, suor, sangue, lágrima, faltou uma coisa essencial, que foi futebol. O Corinthians não conseguiu colocar em prática essa superioridade toda que tem individualmente e até em termos coletivos, numa partida em que teve mais de 70% de posse de bola, quase 30 chutes no gol, contra 7 do adversário, um só do Barcelona de Guayaquil enquadrado na baliza no segundo tempo. O Corinthians não conseguiu bolar um plano efetivo e ter paciência dentro desse plano para furar o bloco baixo do Barcelona, que veio para Itaquera se defender. Defender o resultado de 3-0. Natural. O Corinthians não conseguiu fazer isso. E não conseguiu porque o time não está pronto para fazer isso. E talvez nas mãos do Ramon nem vai estar. Seria muito difícil para qualquer time bem ajeitadinho reverter esse tipo de resultado. Imagina para o Corinthians, que contra defesas de bloco baixo tem dificuldade naturalmente porque falta repertório ofensivo. E falta muitas vezes coisas que talvez se consiga encontrar dentro da temporada, como por exemplo os dois laterais. O Corinthians tem muita dificuldade de abrir campo com os dois laterais e gerar jogadas de triangulação, de ultrapassagem, de linha de fundo, fazer com que os laterais sejam participativos na forma que atacam. O Corinthians perde muita bola, o Corinthians errou muitos passes no último terço de campo, nessa criação de jogada. O Corinthians circulou muitas vezes a bola com pouca velocidade. E isso é ineficaz quando do outro lado você tem uma defesa que vai se compactar, vai se organizar e vai defender. E a proposta era essa. E mesmo assim, o Corinthians teve em alguns momentos oportunidades para acelerar, pressionar e tentar um mini milagre, vamos chamar assim, o que seria essa reviravolta no placar, mas não conseguiu. Não conseguiu. Vamos contar a história do jogo pela escalação primeiro? O Ramon Dias colocou um time que ele tem mais segurança hoje, né? Que é o time basicamente que jogou contra o Santos, menos o Anrileri na lateral esquerda.
que fez muita falta, porque o Bidu é um jogador esforçado, mas limitado. É, e com isso o Corinthians jogou com o Ranieri e com o Martinez. O Corinthians começa o jogo logo nos primeiros segundos tentando pressionar, jogando gente dentro da área, tem uma cabeçada do Memphis, mas nos primeiros 20 minutos o Corinthians está lá, mas não consegue criar chances de perigo reais. Só vai conseguir criar, acho que no minuto 22, quando o Carrilho chuta uma bola lançada da esquerda para a direita, ele consegue chutar e o goleiro, inclusive que foi eleito o melhor em campo, o goleiro do Barcelona, faz uma defesa. O Corinthians se arrasta assim durante todo o primeiro tempo. Tem bola, tem volume no último terço, tem jogadores ali posicionados, mas não consegue realmente criar grandes chances. Isso é um grande problema, né? Num jogo que você precisa fazer 3 gols. A ansiedade vai tomando conta. Tanto que no minuto 30, o plano de jogo do Ramon já não é eficiente o suficiente para ele. E ele tira o Ranieri para colocar o Romero e baixa o Martinez para a posição de primeiro volante. E joga com 3 atacantes. A substituição não me incomoda, porque realmente é um cara que está incomodado e sabe que o Corinthians precisa fazer 3 gols. O ponto é que não é efetiva, porque você coloca mais um atacante sem ter talvez um jogador de meio campo que organize melhor o ataque. O problema nunca foi no volume de jogadores que estavam ali. O Romero foi mais um ali. O problema foi em como você quebraria as linhas do adversário. Talvez mais inteligente fosse colocar o Bidon e não o Romero. Ou o Thales Magno puxando o Memphis um pouquinho mais para a zona de criação. Mas o Romero entrou. Enfim, uma substituição. O Corinthians consegue encontrar o primeiro gol ainda na primeira etapa. Um lance de escanteio, bola parada, o Garro cobra bem o escanteio, os jogadores do Corinthians de forma ensaiada empurram a defesa do Barcelona e o Félix Torres sobe muito bem sozinho para fazer 1-0. E aí dava a impressão de que o Corinthians iria ascender, até por conta da torcida, iria puxar o estádio junto. Aliás, um parêntese aqui, a torcida do Corinthians é espetacular, isso todo mundo já sabe. Eu não tenho aqui exatamente o número de jogos consecutivos que o Corinthians consegue colocar mais de 40 mil torcedores, né? Mas agora já tem também uma estimativa de mais de 45 mil torcedores. E vai ser sempre assim a temporada toda. Isso é muito importante porque dá um recado claro para o mercado do tipo de torcedor que é o Corinthians, para as empresas e também para os jogadores, né? Nós vamos estar aqui, porque o nosso negócio não é só vocês, também é com vocês, mas o nosso negócio é o Corinthians, independentemente da situação. E quando o Corinthians faz o gol, o estádio vem junto e ali há uma janela de oportunidade que eu acho que o Corinthians não aproveita. Não consegue colocar, enfim, o momentum que eles chamam em prática para fazer o segundo. Há um lance crucial antes de terminar o primeiro tempo, que eu acho que o árbitro vai muito mal, que é uma bola ombro com ombro do Mateuzinho, em que ele ganha a posição dentro da área, mais próximo da linha de fundo do seu jogador, do seu adversário. E se o árbitro não para o lance, não deveria parar, porque é um lance que depois ele pode consultar no VAR, o Mateuzinho ia ficar claramente com 2 opções ou 3 opções dentro da área para fazer o passe e muito provavelmente seria gol do Corinthians, seria o 2-0. O árbitro para o lance e aí não tem como voltar atrás, né? E depois no replay dá para ver, foi ombro com ombro. E para mim é um lance capital, o Corinthians poderia ter feito o segundo gol ali. No segundo tempo, o Barcelona volta com uma outra postura, sentindo que se continuasse daquele jeito, desde o início da segunda etapa seria muito difícil. Consegue adiantar a marcação e o Corinthians perde 15 minutos. Fundamentais, essenciais. Os primeiros 15 minutos do segundo tempo não acontece absolutamente nada. Até que o Corinthians encontra a expulsão do jogador do Barcelona, né, um segundo cartão amarelo, porque o jogador puxou o Martinez, foi bem o árbitro, e aí começa a pressionar. Pressiona de maneira errada. Bola na área,
da intermediária, cruzamentos, dificilmente, porque o Barcelona foi colocando os zagueiros por ali, zagueiros mais altos, dificilmente ia arrumar alguma coisa, mas consegue arrumar o segundo gol, né? Numa jogada de cruzamento, o Gustavo Henrique tá no lance, cabeceia, enfim, o árbitro ainda tem que consultar, porque o Memphis atrapalha o goleiro, mas estava tudo legal e o Carrilho faz o 2-0. Tinha tempo para o Corinthians ainda tentar uma pressão final. Entra o Thales Magno, vai entrando os jogadores, o Bidon também entra no jogo, mas o Corinthians não consegue. Luta, tenta, mais na empurrância do que na estratégia, do que na qualidade, e não consegue. Termina o jogo. Eu já vou falar do impacto da eliminação, mas quero individualizar algumas coisas. 2 jogos bem abaixo, o primeiro muito mais, mas 2 jogos bem abaixo do que a gente espera do Memphis Depay. O Memphis Depay é o principal jogador do Corinthians, é o cara que tem a número 10 nas costas. É o cara que a gente espera que vá desequilibrar. É muito pouco o que ele fez nas 2 principais partidas do Corinthians no ano até aqui, que colocariam o Corinthians na Libertadores. Essa cobrança eu acho justa e tem que ser feita. Ele tem que sentir que ele foi mal em momentos decisivos e que ele precisa dar uma resposta na sequência. Não acho certo colocar tudo nas costas do Memphis, dizer que o Memphis já não presta, que o Memphis faz isso, faz aquilo, isso eu acho errado. Mas sim, tem que ter uma cobrança, porque ele foi mal nesses 2 jogos. E ele tem que ter essa avaliação. Não só por ele, mas o Corinthians também, por conta dele, não conseguiu derrubar o Barcelona. Um outro ponto que eu acho importante. Continuamos com insegurança defensiva. Continuamos com um processo muito lento defensivo na criação de jogadas. O Corinthians não circula a bola rápido porque os zagueiros circulam mal a bola. E isso tem muito a dizer do que é o jogo do Corinthians. Às vezes, a bola tá com o Bidu não consegue gerar jogo pela esquerda, e isso vale para a direita também. Recua, e o Gustavo Henrique joga a bola lá no Hugo, ou joga com lentidão pro Félix Torres, que vai voltar pro Augusto. É muita lentidão, o Corinthians perde muito tempo. Precisa acelerar, precisa verticalizar, precisa fazer mais o que o André Ramalho fazia no final da temporada passada. Mas isso não tem acontecido. O Corinthians vai para a Sul-Americana. O Corinthians é um candidato a vencer a Sul-Americana. Precisa provar isso em campo, né? Não é só com o nome dos seus jogadores, com o investimento, com a folha salarial que vai conseguir. Precisa provar isso dentro de campo. Mas o Corinthians pode sonhar em vencer a Sul-Americana. Foi importante para passar da UCV para pelo menos na Sul-Americana estar. Tem gente que acha que não vale nada a Sul-Americana, que valia a Libertadores. Eu acho que é uma competição interessante para o Corinthians ter e disputar. Porque das últimas vezes chegou longe e o torcedor alimentou a esperança, a expectativa de chegar na Sul-Americana. E a Sul-Americana também garante uma vaga na Libertadores. A gente não sabe como é que vai estar lá no final da temporada. O Corinthians dessa temporada evoluiu para o Corinthians do início da temporada passada. Né? Vamos ter a memória de tudo que aconteceu. Mas fica o gosto amargo, porque no final da reta da temporada passada, no final de corrida, o Corinthians conseguiu algo que nem era expectável, a vaga na pré-Libertadores. E quando você oferece o doce da forma que foi oferecido e não dá o doce, aí é muito difícil, porque o gosto fica de quero mais, e o torcedor gostaria de estar na Libertadores. Não foi em 2025, que sirva de aprendizado e que sirva também de combustível para dar uma resposta logo agora na final do Campeonato Paulista. O Corinthians precisa vencer o Campeonato Paulista para fazer o torcedor esquecer e virar a página do que aconteceu nesta pré-Libertadores. Uma pena, porque seria interessante ver o Corinthians na Libertadores. Não acho que seria o favorito para ganhar a Libertadores, mas seria interessante ter um time
campeão da Libertadores, brasileiro, com as peças hoje que o Corinthians tem, com o Yuri Alberto, com o Garro, com o Memphis, enfim, dentro da competição. Depois da final do Campeonato Paulista, que se faça uma avaliação sobre o trabalho do Ramon Dias, porque também tem muito nas costas dessa comissão técnica e da diretoria, pela falta de reforços, e reforço que chegou tarde e não teve condição de jogo, o Anriler, que se faça uma avaliação em termos de continuidade. Boa noite para vocês, meus caros, e até o próximo Vamos Falar de Corinthians. Tchau!